Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, agora com patrocínio da Vacinar, que está cuidando de Manaus. Um mês e meio, a mulher, ela se transforma, ela realmente fica melhor às vezes como ela quando ele conheceu. E aí começa a dar confusão, né? E com isso, o que está acontecendo? Os caras, né, os maridos, eles vão com ela lá. Aí eu falei assim, isso não vai dar certo porque eu tô com ela. E às vezes ele não se sente muito à vontade de conversar comigo. Aí o ginecologista hoje, ele virou um grande acolhedor e aconselhador e médico do marido. Pessoal, o podcast de hoje, ele foi quase uma gravidez. Eu tô com 2 ginecologistas, mas a gente passou uns 9 meses aí de paquera pra gente conseguir trazer. A gente tá no podcast número 51. Uma boa ideia. Cara, olha que legal! 51, uma boa ideia. Então, assim, 51 vezes eu sentei aqui com pessoas interessantes, assuntos bacanas, que eu acho que é uma grande pedida do Jeff Podcast, que é servir, né? A gente trazer informações com qualidade, credibilidade, pessoas que a gente confia e nos amigos, sempre, né? Sempre com os amigos. As redes sociais, @Dr. Jefferson Medeiros, que é o meu Instagram pessoal, e o @ do Jeff Podcast, que você pode ter cortes lá também. Peço para que vocês se inscrevam, por favor, porque a grande maioria das pessoas vem e assistem, mas, cara, você vai ver lá contabilizar. O YouTube, ele tem que saber que existe o Jeff Podcast para poder trazer para as outras pessoas. O assunto de hoje, a gente estava debatendo muitas coisas, a gente pensou em vários títulos, várias copies, porque vocês vão conhecer a menina da copy aqui. Eu acho que se ela der tudo errado na medicina, ela pode ser copy. Ou certo, né? A copywriter. Ou se der tudo certo. Ou se der tudo certo também vai, né? Eu estou trazendo aqui uma grande amiga de anos e anos, Sinamor Seixas, que é ginecologista endócrina. Sina, seja bem-vinda ao nosso Jeff Podcast. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse Jeff Podcast 51. O maior orgulho ver o Jeff com esse sorriso largo e aberto, trazendo informação e, como ele mesmo disse, servindo, né, Jeff, que é o mais legal de tudo. E quando você fala assim, se inscreve no meu canal e tudo, por favor, cara, não é favor nenhum, porque o que você traz ali é de utilidade pública e, realmente, se você não se inscreve, você deixa de consumir essas informações médicas e, às vezes, não médicas, super legais, importantes, que você pode aplicar na sua vida. Hoje vai ser um exemplo. Hoje, demais. Alex Mark, ele também é ginecologista e enveredou para a medicina integrativa, que eu acho que é o grande cerne de hoje. Primeiro, Alex, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Jefferson. Bom dia. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Aqui está com a Sinamor, minha esposa. E a gente fica feliz pelo seu convite e está aqui poder agregar, servir, trazer informações, né? Ser útil para as pessoas que estejam assistindo a gente, possa melhorar a vida delas em algum sentido. Pô, legal, né? E fala para falar para vocês, os ouvintes, que a gente estava pensando, poxa, a gente vai falar sobre o quê? Então, saúde sexual e saúde mental do casal, porque assim, eu sou fã de vocês. A gente é amigos há vários e vários anos e eu vi a mudança. Quando vocês entenderam medicina integrativa, eu não entendia. Eu ainda estava lá atrás, eu estava aquele cara que ainda estava muito fechado. Era doença, tratamento, eu opero, vou usar remédio, e eu só tinha isso na minha vida, até porque a gente passa 6 anos na faculdade nisso. E aí, falando sobre a cópia, aí eu falei assim, cara, o que a gente vai falar? Aí me vem a Sinamor assim, vamos falar de sexo a 3. Aí eu falei, Sinamor... Eu nem estava sabendo disso. Ainda bem. Não, tu ainda não tinha sido nem convidado para essa daí, né, cara? E aí a gente já estava pensando nisso daqui. Mas esse que é o legal. A 3 tem que ter sempre um que não sabe de nada, que chega lá e... Quando viu, de repente, tá lá dentro também e nem sabia que tinha sido convidado. Eu queria saber de vocês, eu queria saber desse start. Quando é que a gente vai pensar, eu acho que é uns 12, 14... Cara, uns 14 ou 15 anos atrás. A gente não pode falar a nossa idade, que eu acho que é descortês, principalmente com a dama. Posso falar. Mas, como é que foi o start de vocês? Que está dentro da ginecologia também, aquela coisa muito remédio. E como é que foi
conhecer a medicina integrativa? Olha, tudo começou com o mestre brasileiro, né, o Lai Ribeiro. Ele, quando veio a Manaus, eu já vinha acompanhando ele, né, o trabalho dele em outras situações, em situações emocionais. Né? Ele tem um trabalho nessa questão emocional. E desde acadêmica, eu acompanho um pouco essa questão. E quando ele veio uma vez a Manaus a convite de um laboratório, nós fomos, né? E ele começou a quebrar alguns estigmas, né, da medicina clássica, e ele foi comigo, né? Sim. E como eu já estava sendo preparada aos poucos, então eu já esperava esse conteúdo. Agora, quando eu olhei para o lado, que eu olhei para ele, ele estava simplesmente assim, petrificado, entendeu? Petrificado, tipo assim, como assim? Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Então, foi uma coisa de realmente da gente parar, avaliar o que a gente estava fazendo até então, porque as perguntas vêm muito na nossa cabeça, né? Sim. As perguntas vêm assim, cara, por que eu vou passar esse remédio? Eu nem sei de fato o que está acontecendo, só sei que vai melhorar, mas o que vai melhorar? De onde vem? Para onde vai? E aí a gente fica com aquilo dentro do coração e um dia chegou alguém e falou assim, vocês esquartejam as pessoas, entre aspas, né? Um cuida só do coração, outro cuida só do rim, outro cuida só do útero, outro cuida só do cérebro. E aí, quando não conhece nada do coração e só cuida do cérebro, vai para o ao, né? Ao neurologista, ao cardiologista. E por que não avaliar o ser como um todo? Uhum. Aí foi como um choque. Pá! E nós paramos, nós avaliamos. Nessa época, a gente namorava, né? Já, namorava. A gente era namorado nessa época, né? E foi praticamente, assim, um casamento duplo, porque a gente começou a namorar e aquela coisa do alinhar, né? A vida, sim, a nossa vida como pessoa, né? A Sinamor pessoa, Alex pessoa, a Sinamor médico, Alex médico. E já começou assim o nosso relacionamento, inclusive mexendo com essa parte pessoal e profissional. E tudo começou aí. Eu acho que da parte do petrificado você pode falar mais. Então, Alex, eu quero, já que você fale, até eu queria dar a cronologia. A gente se conheceu pedalando, olha só, já uns 15 anos atrás. E eu conhecia já a Sinamor e via a Sinamor perdendo peso, via uma mudança do estilo de vida. E assim, quando ela entrou na medicina integrativa, para mim, assim, cara, era tipo assim, plaquinha, eu já sabia, beleza? Cara, mas para você, porque assim, eu via você muito mais catedrático, você muito mais fechado. Como é que foi essa virada de chave? Nossa, foi disruptiva, né? Se for dizer uma palavra, porque, como a Sinamor falou, a gente estava nessa palestra e aí ele trouxe algumas questões de que assim, olha, se o problema é esse, não adianta você dar um remédio para remediar, você tem que tentar encontrar a causa. Qual a causa disso? Por exemplo, uma pessoa que está com dor no estômago, né? Aí ele mostrava, em vez de você dar um antiácido, claro que pontualmente é bom, mas qual será a causa? Você podia aí descobrir que através do conhecimento do corpo humano, uma questão emocional, de estresse, atrapalhou ali temporariamente o mecanismo, aí que gerou aquele desconforto, né? Então, isso para mim foi bem chocante, fora outras coisas, né? Então, ele foi mostrando que, de acordo com os nossos hábitos, com a maneira de a gente lidar com as nossas próprias emoções, tudo isso influencia em ter algum tipo de impacto na sua saúde física, né? Então, foi bem impactante. Isso mexeu muito comigo. E eu fui muito resistente. Eu fiquei, mexeu comigo, mas eu fiquei assim empurrando. Eu não comprei essa ideia de imediato. O que fez muita diferença foi uma época que a Sinamor lá já estava fazendo um outro curso, o Dr. Ítalo Rachid, e aí ela tinha umas questões práticas, né? Então, assim, tinha que fazer alguns exames. Ela pegou, me aproveitou, assim, ela foi fazer o dela, amor, faz o seu também, né? Sempre meu cobaia, né? Faz o seu também, né? Aí eu, tá bom, fiz. Aí ela pegou, analisou, na época, né, analisou os exames dela e os meus, aí ela encontrou realmente algumas alterações lá, que se fosse pela nossa base do nosso conhecimento, nossa expertise de formação acadêmica, teoricamente estaria tudo normal. E aí, mas aí com esse conhecimento, com um olhar diferente,
ela identificou realmente algumas alterações, ela me explicou, entendi. Aí ela fez uns manipulados. Não, e me deu. Ele foi super resistente, né? Resistente, eu fiz a lista de exame, ele olhou assim, cara, eu não vou fazer isso tudo, pra que isso aqui, entendeu? Sério mesmo, qual a necessidade? né? Porque era aquele raciocínio assim, é a questão, não, faz a conversa com a pessoa, a anamnese, né? Aí, de acordo com as queixas, vou pedir certos exames específicos para avaliar a causa, né? E ali é um outro tipo de pensamento, de abordagem, né? Às vezes você pode ter alterações que não necessariamente a pessoa ainda manifestou alguns sintomas, né? Então, ou às vezes pode manifestar em intervalos, não estar presente naquele momento. Enfim, resumindo, ela fez os suplementos na época, eu comecei a tomar e realmente isso impactou muito para mim, assim. Eu melhorei muito, assim. Aí eu comecei a dar mais credibilidade. Nossa, isso funciona? Aí, realmente, eu comprei a ideia. Mas fala como é que você estava na época. Eu tava assim, eu era muito mal-humorado, o meu humor oscilava, eu, de vez em quando, com uma certa frequência, ficava, assim, resfriado, gripado, acordava cansado, eu via que eu tinha um rendimento, assim, uma disposição, né, de trabalho, assim, meio... não era de 100%, não era cansado, mas também não era 100%, eu acho que você entende, assim, meio que funcionando uma baixa voltagem. Sim, entendeu? É só você tá no automático. Você tá ali no automático. automático. A gente fala, né? Você tá no automático. Exatamente. E aí, assim, muitas vezes via cansado, não tinha muita resistência, né? E aí, na época quando eu comecei a suplementar, e aí eu melhorei muito isso. Aí eu comecei a dormir melhor, acordar melhor, mais disposição. Tinha a questão também da minha libido, realmente na época era mais baixa. Né? E aí melhorou muita coisa. Eu parei de adoecer. Então, realmente, isso me convenceu. Aí que eu comprei ideia e eu comecei a mergulhar fundo nisso. Então, você foi na prática, na realidade, né, cara? Na prática, na realidade. E se não fosse por isso, eu sei lá quando é que eu ia, de fato, olhar para isso de maneira diferente e realmente querer comprar ideia. Sina, deixa eu te perguntar uma coisa. É uma coisa que a gente passa hoje em dia no nosso meio, principalmente por causa da nossa idade, a gente foi contemporâneo ali de faculdade. E eu vejo que quando a gente entra na casa 200, então assim, quando a gente entra com 40, eu vou falar sobre o pool de amigos. Eu vejo muita insatisfação no casal. A mulher sobrecarregada porque ela é mãe, ela é esposa, ela faz mercado e às vezes a libido dela está lá embaixo porque ela não está fazendo exercício, não come bem. O marido às vezes não ajuda, outros pior, atrapalham e outros simplesmente fogem de casa e falam assim, valeu, obrigado por tudo até aqui, fica com o menino, fica com problema, fica com sua falta de libido e vai embora. Eu lembro muito bem, Sina, que isso me marcou muito quando você começou na medicina integrativa e você quebrou a barreira, porque é um tabu muito grande falar sobre sexo, sobre relacionamento, e por isso que eu trouxe vocês aqui hoje como casal. E aí eu via muita gente falando bem e mal de você especificamente, porque você estava trazendo tudo isso. E assim, as mesmas pessoas que vinham conversar comigo sobre se falasse mal, eu falava assim, como é que está seu relacionamento? Como é que está sua esposa? Eu estou querendo me separar, não sei o que. Eu falei assim, então entenda que existe algo misterioso nos entes. O que acontece quando você entra ali nos 40, no caso especificamente da mulher? Então, eu sou a minha própria persona, né? Sim. Experimentada. Eu acho que as grandes transformações vêm quando a gente passa pela situação. Visto o Alex? Uhum. Né? Ele comprou a ideia de uma medicina diferente a partir do momento que ele viu com os próprios olhos que ele poderia se tornar uma pessoa melhor. Sim. E não só performance física, envolve tudo. Falando dessa questão da mulher, né? Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso, né? E hoje eu já tenho uma certa dificuldade porque eu não consigo hoje falar muito diretamente para as entas porque eu estou muito acima. A Sim. minha performance está muito acima e, às vezes, não cria conexão. Então, eu preciso realmente me moldar um pouco, né? Para não ficar muito fora. E isso tem tudo a ver com emoção, parte física, constância. É todo um gerenciamento. Mas esse mistério que você falou, né? Que existe algo misterioso por trás disso, basicamente envolvem 3 coisas. Mentalidade, espiritualidade
e a parte física, química do nosso corpo, né? Geralmente, a gente traz muito a questão da espiritualidade, né? Todo mundo tem sua religião, tem suas crenças e tudo. Aí vem a parte da mentalidade, que é muito difícil da gente fazer um gerenciamento. Isso requer estudo, isso requer tempo, isso requer querer, né? Sim. E isso, para o médico, é um desafio. Hoje eu estou entrando numa seara em 2023, onde eu vou fazer um trabalho com a parte médica que vai mexer com autoconhecimento e mentalidade. E com as pessoas não médicas, né? Outros profissionais também é um pouco difícil, mas isso faz parte da saúde. Sim. A medicina integrativa é sensacional porque ela traz o trabalho da mentalidade como algo igual a você ter que tomar alguma coisa, né? E a parte física, química, que é também que faz parte desse tripé que é tão importante quanto, e as pessoas negligenciam achando que envelhecer e ficar velho, ruim, com dor, isso é normal. Uhum. Eu digo que isso aí é comum, sim, mas não é normal. Então, uma mulher com 35 anos, a gente tem um acerto em casa, né? A partir dos 42, os dois começaram a fazer suplemento e hormonal, né? Sem intervalos, né? Para poder performar melhor em todas as áreas da vida, inclusive nessa questão da sexualidade. Uhum. Quando você chega aos 40, tanto o homem, principalmente a mulher, ela tem um déficit hormonal, ela precisa sim fazer reposição, porque essa parte hormonal, testo e outros hormônios afins estão muito ligados com desejo, excitação e orgasmo. Ponto. Tá? Uhum. Ah, mas aí exercício físico melhora. Melhora. Só que cada um é cada um. Se até o momento que ela estiver fazendo exercício físico, ela está performando bem sexualmente, legal. Mas se começa a cair, ela precisa olhar para outros pontos onde ela precisa melhorar dentro dessa parte química. Uhum. E uma delas é o hormônio. E as pessoas, você sabe que tem aí... Existe um preconceito enraizado, existe um estigma, né? E quando as pessoas falam mal é porque a gente, de alguma maneira, a gente toca em algo que pode começar a doer mais. Sim. Entendeu? E aí você, às vezes, é bem visto ou mal visto, né? Mas o importante é que seja tocado. Independente, sim, se causa dor de raiva ou dor de autocuidado. Com certeza. Importante que toque. Alex, segundo o Baracate, de repente eu vou te dar uma copy boa aqui pro Mark. Água, limão, gratidão e sexo. Quando a gente entra, até os homens, quando a gente entra no 40, a gente começa a ver também essa diminuição da libido, principalmente pelo estilo de vida. O que você vê no seu consultório hoje em dia? O Baracá, água e limão, ele põe glutamina também. É glutamina, né? Não, eu peguei até a época do água, limão, gratidão e agora eu boto o sexo. O sexo tem que estar junto, não é isso? Sim, não, com certeza. É que isso envolve uma série de coisas, né? Como a Sinamo falou, né? Assim, depois do Concedidos 200, né? É um marco porque a gente sabe que a partir dos 30 anos a nossa produção hormonal química ela começa a sair do pico, né? E ela começa realmente a diminuir a cada ano aos pouquinhos. E eu acredito assim que vai ficando mais claro isso a partir dos 40 anos. E é justamente a época quando as mulheres, principalmente, elas começam ali a aparecer alguns sintomas da menopausa, né? Algumas um pouco antes, algumas depois, mais ou menos essa faixa, né? E o homem também, ele também vai começar a passar por isso. Então, existe essa, como você falou, de casais, né? Que você conhece, que a partir dos 40 pega. Porque também, como você falou, tem a questão do hábito, né? A questão da mentalidade e tal. Só que aí se soma isso a questão química, né? Hormonal. Então, muitas vezes... as pessoas vão lá nos procurar, a gente faz essa avaliação física e a gente encontra mesmo alguns graus de deficiência, tanto de testosterona, né, o estradiol, enfim, progesterona, uma série de coisas, mas tem outras coisas que são envolvidas também, né, a tireoide, né, eu sei que você trabalha com isso, atua bastante. E aí vem um monte de coisa agregada, né? Às vezes a pessoa está deprimida, será que tem a questão hormonal que está influenciando? Será que essa pessoa ela já tem depressão? Será que existe uma questão hormonal? Como é que está a parte física, essa alimentação, né?
Então, hoje, por exemplo, a depressão para mim eu não encaro pessoalmente, eu não encaro isso como uma doença, eu encaro isso como um sintoma, que sempre tem uma causa por trás. E às vezes não é só uma, às vezes são várias. E a gente, com isso, a gente foi percebendo que na hora que a gente começava a ajustar e corrigir essas deficiências de vitaminas, minerais e hormônios no corpo físico, a pessoa melhorava muito. E uma coisa interessante, às vezes, tinha gente que não melhorou e tal. Aí você via que tinha questões emocionais envolvidas, problemas de casal, de falta de autoconhecimento e conhecimento do outro. Então, e a gente acaba entrando nessa seara, né? Sem querer, a gente acaba entrando. Então, às vezes tem pessoas assim, às vezes eu até brinco, né? Falo assim, uma coisa que eu fui descobrindo, até uma habilidade que eu nem sabia que eu tinha, e para mim até de certa forma natural, não é uma coisa que eu preciso fazer força para isso, é que as pessoas começam a trazer essas demandas e eu vou conversando com elas. E aí, assim, muitas delas começam a chorar ali na minha frente, entendeu? E aí eu ficava surpreso. Desculpa. Mas assim, eu entendia que era uma ferida ali que ela estava passando, né? E ela estava precisando desabafar e soltar aquilo. E o legal é que começava a trazer uma clareza da situação, entendimento, ela, o outro. E aí começava a ajudar nesse sentido, na clareza, no entendimento. E na hora que a gente também entrava com a parte hormonal, aí, nossa, começava a transformação, né? Sim, rola uma DR na consulta do Dr. Alex. Não, é isso que eu ia perguntar. Porque quando a gente vai falar sobre sexo, o tá bom ou tá ruim, tá? Ele, aquele momento... o que vai se levar para a cama, vamos dizer assim, são todos os problemas que vêm do corpo, da mente, da alma e do coração, não é isso? A gente vai ter esse grande imbróglio. E você tratar um e não tratar o outro é complicado, é isso? Dá uma confusão enorme, é pior do que estava antes. Não, eu ia te perguntar já isso, Sina. Hoje em dia tá acontecendo chegou a mulher que está se cuidando, exercício, tá suplementando, tá fazendo tudo direitinho, chegou para falar para você, cara, o cara lá em casa, o negócio é difícil. Vamos lá, é assim, ó, nós somos 2 ginecologistas, né? Sim. Então, com esse trabalho, a mulherada, ela realmente fica muito bem. E o cara, ele acha que não precisava de nada, né? Não, tá ótimo, vai lá e tudo tal. Aí ela volta, 2 minutos ele resolvia tudo. Cara, ela volta. Porque ali ela também estava cansada, então 2 minutos é ótimo. Tipo, 1 mês e meio, a mulher, ela se transforma, ela realmente fica melhor, às vezes, como ela quando ele conheceu. E aí começa a dar confusão, né? E com isso, o que está acontecendo? Os caras, né, os maridos, eles vão com ela lá. Aí eu falei assim, isso não vai dar certo porque eu tô com ela. E às vezes ele não se sente muito à vontade de conversar comigo. Aí o ginecologista hoje, ele virou um grande acolhedor e aconselhador e médico do marido. Aí eu e a Alex sentamos e falamos assim, olha só, a gente é um casal, então fica com eles. Sim, cuida deles, né? Fica com eles, cuida deles, porque com você não tem essa de, ele é médico da minha mulher também, né? E aí vem aquele orgulho de dizer assim, cara, eu vou no Dr. Alex, ele é ginecologista, mas ele me ajuda. Aí, nesse ponto, dá certo, né? Sim. Então, nasceu aí essa questão da gente estar trabalhando com os casais dentro do consultório. Legal. Né? Legal. E aí, tá quebrando, sabe? Esse rançozinho de, olha, tu vai, mas eu não preciso, né? Isso tá quebrando. Então, cada vez mais, eles estão chegando junto. Que antes vai ela melhora, depois dá confusão e eles vão, né? E, às vezes, não vão. E é o momento onde rola uma grande DR ali para avaliar se vale a pena continuar assim, desse jeito. Porque isso aí começa a trazer abre o tapete, né? Aí a poeira começa a aparecer. Toda a sujeira que já estava jogada ali para baixo. Toda a sujeira, que não é só... Tudo começa nessa parte aí do envolvimento do casal, mas por trás disso tem muita coisa envolvida. E aí vem à tona, porque sexo
energia sexual, impulso sexual, tem tudo a ver com autoestima, cara. Sim. A pessoa, ela realmente recobra aquela energia, aquela vitalidade, onde ela começa a ter coragem de resolver a vida dela. Então, eu sou uma grande colaboradora, mas eu também sou uma grande decisora. E o Alex entrou nesse campo aí, né, para abraçar a causa masculina. E aí a gente vem fazendo um trabalho muito legal aí de casais. E assim nasceu esse trabalho bacana, lindo, que a gente está amadurecendo aí aos poucos, que está vindo naturalmente, né, em 2023. É que é uma demanda necessária, né? Alex, como é que foi? Porque, assim, você era ginecologista, cara, já só caiu a ficha da medicina integrativa no momento que você foi a sua cobaia, né? Na realidade, foi a cobaia dela. E aí vocês começam a enxergar isso e você tem que mudar mais uma vez. Eu e a Sina, a gente é muito parecido. Acho que a amizade nossa é grande por causa disso. Que a gente muda e não está preocupado. Pelo contrário, a gente gosta de mudança. Mas eu vejo você sempre mais... Cara, e quando eu vi vocês começarem esse trabalho holístico do casal, eu achei muito interessante porque exatamente você teve que assumir, o homem vai se sentir muito mais à vontade de conversar com você. Porque você vai entender ele, você passa pelo que ele passa, você já passou pelo que ele está passando. Como é que foi, mais uma vez, essa sua mudança para você ter que tomar conta de uma coisa que não era sua até então? Tem, assim, claro, alguns cuidados da saúde masculina que eu oriento a importância de ir no urologista e tal, né? Eu não assumo tudo, né? Certas questões, porque realmente isso não chega a competir a mim. Mas... É porque quando a pessoa ela traz uma demanda, não é basicamente, exclusivamente, somente uma questão química, né? Uhum. Então, tem toda uma questão envolvida. Então, como um ser humano inteiro, né? Então, eles acabam, né? Alguns vindo comigo por sentir mais à vontade, né? Traz demandas, eu explico as situações. E, às vezes, também acaba entrando na questão emocional quando ele permite. Eu também não forço nada, não. Se quiser e tal... E é legal quando eles começam a ter mais consciência disso, perceber isso vai impactando muito na vida deles, né? Eu confesso que inicialmente eu tive um pouco de resistência. Eu falei, cara, mas... Sério, mas você, Alex? No início. Mas assim, depois, eu acho que era mais coisa da minha mente mesmo, né? Algumas crenças aí, mas aí eu deixei isso de lado e hoje não faz mais diferença para mim. A ideia é a gente poder ajudar, né? Faz diferença. E assim, eu também percebo que, assim, tem muita questão de identificação. Então, por exemplo, tem mulheres que preferem ir comigo do que com esse namoro, né? É uma questão de identificação, de perfil, de personalidade, né? E tem alguns homens que gostam de ir com esse namoro, pelo mesmo motivo. Então, basicamente isso. E a gente, sim, procura ajudar, como você falou, essa visão holística, né? E aí, quando tem situações também que aí foge da nossa área de atuação, a gente encaminha para as pessoas, né, para ajudar no que está ali precisando. E que você sempre encaminha para mim, né? Quando tem algum problema de tireoide, alguma coisa, você sempre tem esse cuidado de dizer, olha, Jefferson, cuida aí, dá uma olhada e depois você me devolve e me diz o que você acha. Então, assim, o respeito que eu tenho por vocês é exatamente por isso. Vocês têm a responsabilidade do paciente de vocês, com que vocês conseguem saber onde é que você pode atuar, o que é que você pode melhorar, o que é que você pode fazer. E a humildade, tá? Nem todo mundo tem, tá? Vocês têm a humildade de dizer assim, cara, cuida pra mim. Cuida porque isso aqui eu não resolvo. É que a tireoide, né? Ela é a grande rainha. Eu não sabia disso, até entender. A tireoide, ela é a grande maestra do corpo humano. Sem uma tireoide atuante, ativa, maravilhosa, a gente não consegue fazer um bom trabalho hormonal. Sim. Simples assim. Ela está no meio do caminho. E essa consciência de tireoide, ela ainda é muito pouca, ainda por parte dos profissionais, né? Sim. Ainda encaram como uma glândulazinha que ali dá um hormônio tireoidiano e está tudo certo, e não é bem assim, né? Então, para a gente atuar e a gente ter resultado, a gente precisa de alguém muito competente em tireoide, porque senão o nosso trabalho não vai adiante. Então, assim, saibam que a tireoide o grande ponto, né? O grande centro aí da funcionalidade do organismo, é a maestra, né? Da grande orquestra hormonal.
E por isso esse cuidado que a gente tem, né, com esse ponto. E que bom que existe essa parceria. Não, e o interessante de falar sobre a tireoide é exatamente que, assim, depois de já 12 anos como cirurgião de cabeça e pescoço, você vê que os pacientes que fizeram tireoidectomia total, alguns deles você vai pro exame, ele tá lindo. Tá lindo. Mas a paciente não tá bem. E aí você começa a buscar as outras coisas, porque no livro está dizendo que a dose é essa, a máxima é essa, os parâmetros laboratoriais estão perfeitos, mas a pessoa não está. O papel tá lindo, mas... Não, e a pessoa? Como ela está? Porque assim, se eu fosse tratar o papel, tava, pra mim, assim, tá resolvido. Aprovado. Você tá entendendo? Só que a grande dedicação da gente é esse olhar diferente da medicina integrativa que vocês fazem, dizer assim, cara, essa pessoa não é um papel, não. Ela está me dizendo que ela não dorme bem, ela está me dizendo que ela não tem um sexo de qualidade, ela está me dizendo que ela acorda cansada, E aí eu falo assim, o que a gente faz para ela? Antigamente fazia, fala assim, cara, teu papel está dizendo que tá bem, o problema é teu agora. E aí você joga para a pessoa uma coisa tão cruel que é, se você que é médico, que estudou tantos anos, você não sabe o que vai fazer. Dirá ela, né? Quem dirá? Ela. Você tá entendendo? Meninos, deixa eu fazer aqui agora, vender o meu merchan aqui. A Vacinar, ela é a nossa patrocinadora, ela está cuidando de Manaus, vacinando. Então, agora no final do ano, as pessoas que se preparam para viajar, Europa, Estados Unidos e América do Sul, você tem vacinas que você tem que colocar em dia. Então, observe muito bem, aproveite nesse momento agora, já faça a sua vacina, para de repente você não ter a coisa chata de você chegar num local e você ter dificuldade de entrada num país, porque você precisava lá ter o seu cartão vacinal internacional, as vacinas todo em dia, tudo direitinho. E a gente que gosta de viajar, né? A gente tem que estar sempre ligado com isso. Olha só, a gente estava falando sobre a história da vida de vocês, a nossa idade quando a gente entra nos entes, mas só que é o seguinte, houve uma quebra de tudo que vocês faziam, de tudo que a gente queria, que foi uma pandemia. E aí as pessoas ficaram enclausuradas, as pessoas que estavam começando a ficar saudáveis, elas começaram a ficar doentes. Como é que foi para vocês essa chegada dessa pandemia e como é que vocês resolveram o problema dos pacientes de vocês? Porque eles estavam doentes 2 ou 3 vezes, da doença deles, da emocional e agora, e das próximas que apareceram porque ficaram em casa. Me contem aí. Eu começo, depois você termina, tá? Vai lá, meu. Nossa, assim, olha, estávamos todos trabalhando normalmente e quando nós abrimos os olhos estava acontecendo uma coisa muito louca, que era a chegada de um bicho, um vírus muito agressivo que estava matando todo mundo. E junto disso veio... Tá, é um vírus, nós somos médicos, temos uma clínica, trabalhamos com integrativa... Meu Deus do céu, nossos colaboradores, alguns começaram a contrair o vírus. O que a gente faz? Quem que vai trabalhar? Trabalha aqui, trabalha fora. Então, cara, assim, Alex é o grande pensador, né? E cabeça do casal, do business, de tudo, né? Calma, vamos respirar, né? Até então, eu não sei o que aconteceu, mas a gente incorporou uma mentalidade que era a seguinte: nós não podemos nos dar o luxo de adoecer. Isso aí estava dentro da nossa cabeça, tanto que nós não adoecemos, né? Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa e a gente arregaçou as mangas, né? E como médicos de integrativa, né, Alex parou e pensou assim, vamos criar um tratamento, o melhor tratamento de imunidade que a gente possa criar dentro do que a gente tem. Aí eu passo para você explicar seu feito, né? Não, eu só fazendo já um parêntese, porque eu lembro que o negócio não estava andando, acho que uma vez a gente se encontrou e você falou assim, graças a Deus existe o Alex para conseguir controlar tudo que está acontecendo, sim. Porque assim... Não sabia disso. A gente se encontrou e ela falou exatamente isso, porque assim, eu e a Cina é do sonho, né? Dream. Quem bota o pé no chão é você. Exato. E a minha esposa também. Senão o negócio não dá certo. Nós somos pipa. Pipa, com certeza. A gente tem que estar lá em cima voando, mas você tem que estar aqui só controlando. Como é que foi esse momento para você, Alex? Foi desafiador para a gente
como a Senama falou, foi tudo muito rápido, né? Até então você tinha visto antes um médico falando que não, era só uma gripe, que não ia chegar aqui, não sei o quê. Não sei se sabe. Foi a história toda que Sabe. veio, que vendiam pra gente, né? É essa. De que era uma gripe. H1N1. A gente pensava em H1N1 isso. que vai vir. E aí o negócio foi tomando uma proporção cada vez maior, né? Aí teve chegou até o carnaval, né? Foi, o carnaval teve. Teve o carnaval, né? Carnaval aí, normal. quando chegou em março, o negócio explodiu. Então, de repente, foi tudo muito rápido, a gente se deparou com a situação. E na época eu estava fazendo também já algumas... trabalhando a minha mentalidade, muitas coisas. E aí isso ajudou muito a gente. Então, quando a gente veio essa onda, o interessante, eu comentei com a Sinamô uns dias atrás, falei, nossa, eu fiquei impressionado até com a nossa reação, porque a gente não ficou deprimido, não baixamos a cabeça. Falei, não, o que a gente pode fazer? Tem isso aqui, vamos estudar a respeito sobre fortalecer a imunidade do ser humano, o que a gente pode fazer para ele ficar muito bem preparado. Vai vir aí, tá vindo essa onda. E como a gente pode ser útil nisso, né? Então, a gente mergulhou, já estava ocorrendo os casos lá no continente asiático. Então, a gente começou a estudar muitas coisas. Então, a gente foi descobrindo alguns benefícios da vitamina D, vitamina C, né? Tinha a N-acetilcisteína, enfim, já o zinco. Então, já estava sendo algumas coisas observacionais de que tinha um impacto positivo, que nas pessoas que estavam bem suplementadas, não tinham deficiência, elas tinham uma manifestação da doença mais branda, né? Então, a gente usou isso, montamos uma série de tratamentos nisso, que as pessoas que tinham já os níveis baixos, a gente fazia essa reposição e foi dando muito certo. Então, a gente... algumas pessoas iam na clínica porque na área de saúde, né, se podia ficar aberto. Então, a gente começou a ajudar muita gente nisso. E, às vezes, a gente ia fazer a visita a domicílio também, dependendo da gravidade do paciente, né, que tinham pessoas mais... principalmente idosos, né, mais frágeis. E foi dando muito certo. Então, E como entrou para vocês, Sina, a telemedicina? Porque, assim, para mim foi... Eu lembro que estava tudo preparado, eu tinha alguns amigos. E assim, urgia, né? A necessidade da gente ter esse contato, porque por mais que você fale que a gente estava aberto, mas tinha gente que não queria ir. Tinha um problema podia se fazer consulta domiciliar, mas tinham famílias também que eram reticentes. E como é que foi essa entrada, assim, de vocês para a telemedicina, para o atendimento online? Como é que foi essa passagem? Olha, a pandemia foi quando tudo do digital começou para a gente, né? Ninguém podia ir para canto nenhum, ninguém podia ir para o hospital, né? A gente tem que fazer um parênteses que Manaus, né? Ela estava naquele grupo de localizações onde estava o caos instalado, né? Tudo lotado, aquela coisa, ninguém conseguia ir ao médico. Então, eu e a Alex, a gente fez muitas ações no digital. Tudo começou na pandemia, quando a gente foi para o digital, ensinou a fazer uso de medicação expectorante, usar um inalador, escolher um inalador, usar um oxigênio, medir a oximetria. A gente foi para lá para ensinar a pessoa a fazer em casa, porque senão não tinha o que fazer. Exatamente. Falamos com a nossa assessoria jurídica, até onde a gente pode, até onde a gente não pode, segura as pontas se a gente passar da medida. E foi quando eu vi o impacto do digital nisso daí também. E nós começamos a trabalhar na telemedicina voluntária. Legal. Né, onde a gente começou a fazer atendimento no Brasil inteiro, né, de pessoas que não conseguiam atendimento médico, não era só em Manaus. E aí a gente instalou toda a nossa plataforma aí, no voluntário. Né? E quando a gente viu, estava tudo montado e foi naturalmente, né? Muitas pessoas não queriam ir na clínica, a gente ia muito a domicílio, mais a Alex ia muito a domicílio, eu ficava mais numa cobertura da clínica, porque começou a ir muita gestante também. Fazer exame físico, né? Elas tinham medo de ir no hospital. E eu falava mesmo, não vá, tá? Se você tiver que fazer algum exame, venha para cá. E aí, ao invés de negócio de fechar... Cara, a gente trabalhou muito, Jefferson, muito. De domingo a domingo, era fazendo visita domiciliar, telemedicina, era clínica, era tudo, né? E a gente, nesse mesmo momento, nós fizemos uma composição
que até hoje, né, tá os nossos colaboradores. Fizemos um grupo muito conciso, coeso de colaboradores que estão conosco até hoje, sensacionais, que nos ajudaram muito nesse ponto, né? E foi uma coisa assim, quanto mais a gente doava, mais a gente recebia em todos os aspectos, né? Chegamos a fazer uma contagem de pessoas que estavam doentes e que não evoluíram para uma doença grave. Foram mais de 700 pessoas que nós atendemos nessa fase. Que legal. Pessoas que estavam com os sintomas, né, de uma certa maneira, evoluindo para a gravidade, fizeram uma remissão mais suave. Nós tivemos apenas um paciente que foi para a UTI, mas que sobreviveu, né? Então, assim, a gente realmente, nessa fase da pandemia, nós aprendemos muito, nós doamos muito, nós recebemos muito, trabalhamos muito. Quando a coisa acalmou, quando acabou... Aquela loucura, né? Cara, quando as coisas começaram a voltar, a abrir de novo, houve o controle, né, da coisa toda, cara, foi quando a gente falou assim, cara... Vamos viajar para descansar, porque enquanto todo mundo estava abrindo, nós estávamos meio que fechando para poder respirar um pouco, né? E a telemedicina, ela surgiu naturalmente aí. E até hoje nós estamos trazendo a telemedicina com todo esse impacto no digital. A gente começou a construir uma plataforma grande de pacientes fora de Manaus, algumas pessoas fora do Brasil, e assim a gente está conseguindo levar também um pouco de saúde aí para outras pessoas que estão com a gente. Ô Alex, então a gente vai voltar ao que a gente começou o podcast. Você foi servir, não foi isso? Esse que é o pensamento no momento que abriu, você serviu as pessoas voluntariamente. Como é que foi isso, cara? Porque eu sei que é uma coisa que a gente sempre fala, se você ama mesmo a sua paixão, a sua profissão, é o seguinte, se a gente ganhasse na Mega Sena, eu continuaria trabalhando como médico. Fácil. Você está entendendo? Porque não é por dinheiro, é pelo amor. Foi isso que você sentiu nesse momento, cara? Qual foi o maior sentimento que levou você a dizer, cara, eu vou fazer o voluntário, vou abrir, vamos seguir, vamos ajudar os outros? Foi, como a Sinama comentou, o sentimento de utilidade, né? Se você se sentir útil, está valendo. Às vezes a gente tem dúvida, mas o que eu faço, né, para ser útil? Independente, se você não tivesse certeza, seja o que você estiver fazendo, se você estiver sendo já útil a alguém, sei lá, você está andando na calçada, você vê que tem caco de vidro e você pensa, poxa, deixa eu afastar isso com o pé e jogar aqui no meio fio, porque vai que alguém pisa em cima e ajuda. Você já está sendo útil, né? Isso foi muito legal, porque a gente já aprendeu muito e principalmente a gente começou a ajudar pessoas realmente que a gente via por telemedicina, pela aparência da pessoa, a roupa dela, pelo ambiente por trás dela. A gente via que uma pessoa que não tinha condição financeira de realmente ir num particular, né? E aí no serviço público, né? De ir lá ir para o hospital, falar para você ficar em casa. Então, a gente via que essas pessoas estavam precisando muito de ajuda de orientação, né? E a gente foi muito bacana, porque a gente, olha, você pode comprar lá o oxímetro, um aparelhinho, a gente mostrava o aparelho e tudo mais. Olha, se aparecer um número X, assim, ou começar a ficar e diminuir, aí você perceber que está com mais dificuldade de respirar, então você tem que ir no hospital, né? Você pode ver inalador, e explicava. Então, a gente percebeu que com muitas dessas orientações de instrução, ajudou muitas pessoas, sabe? Então, isso foi um sentimento muito bom de gratidão por isso, sabe? E como você falou, mexe com aquela sua essência do que de fato você gosta, sabe? E, nossa, aí eu acho que entra por trás disso a questão da divindade, da questão de onde viemos, para onde vamos, o que eu estou fazendo aqui. Eu só estou a passeio, né? Será que eu só estou a passeio aqui, ou né? Eu tenho alguma coisa para ajudar, né? Chegou uma hora que, assim, cara, a gente está tudo no mesmo barco, entendeu? A diferença aqui é que eu tenho um pouco mais de conhecimento e eu posso trazer você aqui para o meu barco, mas eu não dou garantias se a gente vai continuar a navegar, né? Mas esse sentimento, ele existiu. Somos todos iguais, estamos todo mundo no mesmo parada e vamos se ajudar. Nós tivemos muita parceria, muito apoio também de laboratórios para a gente estar fazendo isso, consultorias. As consultorias, elas organizavam todas as ações, né? Todas as lives que a gente fazia em prol dessa coisa
de ensinar, né? Nós tivemos muito apoio também, muita visibilidade. E hoje, toda essa visibilidade, tudo que nós temos de facilidades, elas começaram... Isso é legal pra caramba, porque eu lembro que na UEA, eu como professor da UEA, teve um momento que eles fizeram, tinha os dias que eu estava escalado que eu ia para lá simplesmente para a gente ficavam os alunos no telefone, toda semana a gente tinha um protocolo diferente, porque até eu vou pedir desculpa, mas eu esqueci o nome a presidente até então da FVS, ela ia para lá e falou, olha, o protocolo é esse e a gente vai seguir desse jeito. Cara, e parece uma coisa simples, mas simplesmente o que a gente fazia lá? Ligava a pessoa e a gente tinha os protocolos, tinha os organogramas, que era assim, qual a sua idade? Tal. O que você está sentindo? Eu estou sentindo isso. Aí a gente ia dizer, não, você fica em casa, toma seus sintomáticos, beleza. Você sem ter tanto ano, às vezes você tinha o mesmo sintoma, mas se fosse idade diferente, fala assim, não, você é idoso, você tem que correr agora. E aí já dizia, olha, vai para o pronto-socorro, vai para a UBS. E a gente ia jogando. Cara, uma coisa que pra gente é besta, né? Eu lembro que no final de uma semana, a gente sentou para ver que a gente tinha evitado que 800 pessoas tivessem procurado um pronto-socorro. Então, assim, olha que era uma coisa tão pequena, para nossa cabeça era pequena, mas imaginar que 800 pessoas que iriam para a porta de um pronto-socorro, que às vezes não estavam nem doentes, porque a gente conseguia entender que às vezes a doença era mental. Que ela era psíquico a coisa, que ela estava fazendo sintomas que não existiam. E aí a gente fazia com que essa pessoa não fosse para lá, porque lá ela ia se contaminar. Exatamente. Então, assim, o pensamento era exatamente esse, que a gente estava servindo a população de uma maneira que era pequena, mas que tinha um impacto muito grande na saúde pública, por você diminuir o número de pessoas que iam, e na saúde da vida das pessoas realmente, porque elas iam evitar que viessem a adoecer ou a piorar, se fosse o caso, né? Mas eu queria perguntar outra coisa, ainda falando sobre o digital. Qual a visão de vocês sobre o posicionamento do médico no digital? Porque eu saí da caixinha cedo, e eu vi vocês vindo numa força muito grande, e quando vocês falam agora que quando veio nessa época da pandemia foi uma época que vocês bateram muito forte. Como é que vocês veem esse posicionamento que o médico tem que ter? Para mim, já passou da hora, quem não faz, ótimo, mas que tem que ter dentro do digital para servir as pessoas. O médico, ele é um profissional que ele é um grande doador, né? Ele doa conhecimento, ele doa experiência. Não estou dizendo que ele é melhor do que os outros, sim, mas eu digo que ele tem muito a dar, né? E muito a receber. E ele deixa, às vezes, de receber pelo fato de não doar, não de dar, não de se expor por uma série de picuinhas que prejudica tanto quem vai receber quanto as pessoas que poderiam ser ajudadas por ele. Eu vejo um profissional que tem um futuro brilhante dentro do digital. Eu vejo um profissional que poderia estar melhor financeiramente, inclusive, com muito mais liberdade, quando ele dominar, quando ele entender que isso é importante para a carreira dele, né? E é uma troca. Eu não vou só doar, né? Não vamos falar aqui que a gente só doa. Existe uma grande troca, né? E poucos têm essa visão por uma série de crenças negativas de imagem, de conselho, né? As crenças limitantes que a gente fala. Exato. Tanto, né? Então, eu acho que... E aí, o médico, ele, às vezes, não sabe nem quem procura para poder ter essa habilidade, para ter essa oportunidade. Às vezes, fica uma coisa muito perdida. E eu, cada vez mais, estou me convencendo de quem pode ajudar médicos são os próprios médicos, sim, né? Sim. Então, assim, eu vejo que existe um espaço, existe um futuro
maravilhoso, mas a gente precisa tirar muita armadura, tem que tirar muito pedaço para poder ir adiante. Está pesando essa carga jogada em cima da gente, né, do médico, do profissional médico, né? Não digo os outros profissionais de saúde, é muito mais tranquilo. A gente sabe o quanto liberdade tem os odontos, os veterinários, as enfermeiras, né? Mas o médico ele tem um fardo de imagem muito grande e ele acaba perdendo grandes oportunidades de trabalho, de liberdade e de doação por conta disso. Uhum. E a gente acaba vendo que quantos professores ou quantos amigos da gente são excelentes profissionais, cara, altamente gabaritado, mas que as pessoas não conhecem, não sabem, porque ele está fechado no mundo dele. Se é isso que ele quer, ótimo. Mas a gente sabe que a gente começou a ver que a força do digital... E quando eu pensei no Servir, que eu falei inicialmente para você, cara, eu li vários artigos, mas um me chocou muito, que da Sociedade Americana a Sociedade Médica Americana, falando sobre a necessidade dos bons profissionais irem no digital para eles exporem as coisas corretas. Então, assim... eu falava muito sobre isso. Enquanto charlatões se fazem no mundo, por quê? Porque os bons estão calados, estão querendo fazer, estão simplesmente dentro das universidades e eles não falam. E o momento que quando você consegue quebrar essa barreira, você consegue chegar, porque assim, qual é o cerne da medicina? O paciente. Ele que tem que saber, ele que tem que ter a informação, ele que tem que definir. E aí você tem toda a sua informação e tudo, mas está guardada para você na sua casa, né? As 7 chaves. E as pessoas que estão ao seu redor sabem que você é muito bom. Mas às vezes a população, o mundo poderia saber o quanto você é bom e quanto você poderia ajudar, e simplesmente você está tolhido, porque aí a gente vem, são 6 anos de universidade, faculdade, existem todos os critérios que o CFM ele coloca do que pode e do que não pode fazer. A gente sabe que existem coisas que... É que nem as leis no Brasil. O digital vem cara, atropelando tudo, né? É como se fosse um trem-bala que tá atropelando tudo. E as leis e as coisas, elas não conseguem acompanhar juntas. E a gente... O ruim é que para eu e a Sina, principalmente, que tem a mente sempre lá na frente, a gente, cara, mas a coisa não vai andar mesmo, não. Opa, vamos embora, né? Vem comigo, segura aqui minha mão que a gente leva você junto. Mas, Alex, e para você? Porque, assim, para mim, na Sina, isso aí é assim... eu sou baiano, que eu digo, eu não nasci... Baiano nasce, baiano estreia. Então, para mim, vir pro digital é fácil. Cara, como foi você para vir pro digital? Porque, assim, você encarou tranquilo, você encara meio como uma persona, porque, assim, quando eu te vejo no digital, eu acho interessante porque, cara, você é uma pessoa que, assim, quando a gente está no meio, a gente vê você de uma forma, mas você encarou de um jeito que eu falei, cara, que bacana. Foi uma saída da caixinha. O que aconteceu, né? Não, o que aconteceu? Será que ele está usando psicotrópicos? Está feito de álcool, alguma coisa? Como é que foi que você encarou essa mudança? Foi difícil. Porque, como você falou, né? É toda uma questão também, acho que, da nossa formação médica. Então, a gente sai com uma série de ideias do que a gente pensa, do que a gente acredita, né? Acho que como tem que ser. E assim, e também tem a questão da personalidade, né? Tem pessoas que são muito extrovertidas, de falar e tal, e isso é um prazer. E tem pessoas que isso já, elas são boas, né, em outras coisas. Aí, quando você precisa, digamos, trabalhar sua comunicação, sua extroversão, né, você aparecer, é mais difícil. Isso, para mim, foi um desafio. Eu lembro que a gente estava fazendo um site, precisava gravar uns vídeos, e aí aquilo ali para mim já foi um indício que eu estava até muita dificuldade de fazer, né? E depois eu soube também de outros colegas médicos, o Rizieri, né? Assim, de que também ele, quando começou, ele também tinha uma dificuldade e tudo mais, né? Mas eu vejo que isso é muito pessoal para cada um, né? E para mim também foi muito difícil. Mas eu entendi assim, só mesmo você praticando e você vai destravando, vai quebrando isso. Então, já consegui melhorar bastante. Acho que eu ainda preciso melhorar mais, né? Ter uma questão um pouco mais de organização nesse sentido. Mas foi um destravar muito grande.
E eu ainda confesso a você que ainda eu acho que tem uma caminhada ainda para ficar isso mais uma coisa normal, habitual, né? Sexy. Então, assim, o contexto dela, né, irmão? Mas, assim, foi um desafio. Mas eu vi que tudo isso é possível, uma questão, todos nós carregamos tudo isso. É uma questão que, assim, tem pessoas que ela não precisa cavar muito, ela cava um pouquinho e já tem aquilo. E tem pessoas que precisam cavar mais, né? Precisa cavar bastante para chegar e aparecer também. Alex, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Isso me veio na cabeça hoje correndo, tá? Que quando eu corro de vez em quando. De vez em quando. Então, assim, de vez em sempre. Né? Mas vamos lá. Para aquele Alex que eu conheci, extremamente catedrático, fechado, daquela pessoa, tudo que você já pintou todo o teu quadro como era, com tudo que você mudou. Hoje, você é mais feliz, cara? Nossa, muito. Muito, porque quando eu paro e olho, assim, como era meu relacionamento com esse namoro, meu relacionamento com minha família, meu trabalho, né? E melhorou muito. A minha mentalidade, né? Como eu pensava, como eu agia. E tiveram algumas coisas, acho que eu nunca comentei isso com você, mas eu lembro de algumas coisas suas, né? De você pontuar em relação ao trabalho do médico, à profissão do médico, eu vi, caramba, né? É verdade isso, né? Então, umas questões assim que de a gente se valorizar mais, você não aceitar certas condições que oferecem, colocam para você, que você não é obrigado a aceitar. Então, isso foi uma coisa que fortaleceu mais o que eu já vinha pensando. Mas hoje eu vejo que melhorou muito, muito. E a gente precisa abrir a nossa mente. Eu fico um pouco assim... quando eu penso na nossa faculdade de medicina, formação, eu falei, caramba, como pode, né? A gente ter passado na nossa faculdade de medicina e ninguém nunca falou sobre gestão, ninguém falou sobre emoções, né? Tudo muito técnico, né? Físico, que é importante, né? Mas existe... E aí você pensa, quando você sai lá, vai fazer residência, aí quando você cai no mercado de trabalho, né? Você não sabe nada, você só sabe a tua especialidade. Saiu dali... se você não correr atrás, você... A sensação é que a gente faz um curso técnico, né? Porque, tipo assim, a gente sabe mais ou menos, a gente tem um organograma ali, mecânico. Então, assim, sentiu isso, vai tomar isso. Sentiu aquilo, cara. Mas a gente está tratando os problemas, mas a gente não trata a causa, né? Eu trouxe aqui era um casal, a Natália e o Denis Birman, e a Kelly, que era nutricionista. E, assim... A tirada de carboidrato melhorava a pele, melhorava a enxaqueca e melhorava os sintomas gástricos. Então, assim, um alimento resolvia 3 doenças. Que o cara podia estar tomando omeprazol, podia estar tomando, passando um monte de creme na pele, né? Podia estar tomando a isotretinoína, podia estar tomando Roacutan, né? Que é o isotretinoína, e remédio para enxaqueca. E aí você tirou o carboidrato dela, a pessoa tá boa. Ela jogou 3 remédios fora. Hoje ainda na corrida tava falando isso. Eu e o Niltinho tava correndo, eu e o Nilton e o Leonildo. A gente botando no lápis quanto é que a gente gasta como esportista por ano. E aí a gente começou a fazer, cara, com personal, com alimentação, tudo que a gente precisa repor, com tênis, com bicicleta, a gente que é triatleta com bicicleta. E aí a gente foi colocando e a gente fazendo mais ou menos o cálculo. Olha que loucura, os 3 correndo e a gente fazendo o cálculo. E aí no final eu falava assim, cara, soma aí quanto é que dá um antidepressivo mais um anti-hipertensivo, mais o Roacutan, o diabético e para colesterol e para... Cara, se você somar, é isso daí que a gente está gastando. Por mês, né? Por mês. Então, assim, se você somar no final de 12 meses, o que a gente está gastando com saúde, as pessoas estão gastando com doença. Muito mais. Muito mais. Só que isso daí, a gente ainda pode chegar aos 90 anos gastando isso. Legal. Mas e quem não vai chegar porque vai infartar antes, vai ter algum problema por causa da diabetes, você vai ter um AVC, vai ter... Então, assim, acabou
o tempo que as pessoas não tinham, não entendiam ou não tinham informação, porque está aqui. Somos 3 médicos falando sobre saúde todo dia dentro das nossas redes sociais. E, cara, não tem mais por que a pessoa dizer que ela não sabe, não tem acesso. Não tem. Não tem. Quando você está falando aí do todo equipamento esportivo, né, que vocês gastam, em comparação com os medicamentos que são utilizados, eu costumo falar o seguinte: quanto custa uma separação? Verdade. Cara, eu botei na pra ponta nós do lápis. homens, 50%. A conta é fácil. Cara, eu botei na ponta do lápis. Deixa eu ver uma só que piada. chegou numa hora que é imensurável, né? O cara fala assim, não, eu separei da mulher. A gente fizemos uma divisão justa com a casa. Ela ficou com a parte de dentro e eu fiquei com a parte de fora. Brincadeiras à parte, eu tentei metrificar isso, né? Para saber o que é mais em conta. Você procurar um profissional que esteja trabalhando com essa questão de sexualidade, essa questão aí de casal, ou realmente chutar o pau e separar. Coloquei na ponta do lápis os valores. Não é imensurável quando você começa a falar assim: quanto custa para o teu filho? Quanto custa para a mulher, né, ter que assumir tudo do zero? Quanto custa para o cara ter que bancar tudo aquilo, mais a vida dele? E a parte emocional, como é que vai ficar isso? As crianças indo para lá e para cá uma vida inteira. E ter que lidar com 2 famílias depois de novo, e depois se houver uma nova separação, porque, na verdade, o problema ele perpetua, muda o endereço, né? Exatamente. Entendeu? Tudo que está dentro da pessoa. Então, se a gente for realmente fazer os cálculos, né, o simples ele acaba sendo o mais compensador. Só que o simples dá trabalho, né? Sim. Dá trabalho você ir lá, acordar cedo, você vai lá correr, tudo. Vai chegar uma hora que chega por prazer, né? Chega por prazer, mas até você chegar no prazer, você tem uma jornada a percorrer, que é justamente aí onde as pessoas elas param, né? Achando que vai ser só dor, só sacrifício, só tortura. E não tem assim, do lado tem sempre alguém para vamos lá tomar uma cerveja e tal, mas não tem ninguém que fala assim: não, cara, não bebe não, que amanhã de manhã já acorda às 4 da manhã. Muito difícil. É mais chato, é mais difícil. E aí é que tá. Quando você falou sobre ele, né, o quão difícil foi para ele ir para a mídia e abrir uma câmera na frente dele, quando eu falo de autoconhecimento, a gente fala e para no autoconhecimento, né? Quando ele entendeu que não é sobre ele, que o mais importante é quem ele vai impactar quando ele abrir a câmera, mesmo nervoso, mesmo com medo de ser julgado por outro colega, mesmo. E quando ele entendeu que aquela pessoa ela vai ser mais impactada com o que ele vai dizer, quando ele entendeu isso, ele falou assim: cara, abre essa câmera, quero saber, né? E começou, mesmo nervoso, mesmo sem saber o que está fazendo, mesmo com medo. Ai, o que o CRM vai achar e tudo. Eu virei expert de CRM, né? Eu tenho um manual de CRM, de mídia. E aí, quando ele entendeu isso, a coisa ficou mais natural, quando a gente sabe que é mais importante para o outro. Porque não se trata de mim. Quem está com medo sou eu. Quer dizer que só eu que sou importante? Se é eu que vou ser julgado? Que se eu for julgado, entendeu? Então... na verdade, eu vou chegar aqui. Quando o CRM fala muita coisa, eu consigo resumir. Não sei se eu estiver errado, vocês vão me corrigir. Eu consigo resumir o seguinte: o que as pessoas precisam é de informação. Se eu te der uma informação de qualidade com credibilidade, é isso. Eu não preciso fazer mais nada. É simples desse jeito. A forma de passar vão ser várias. Mas o que as pessoas precisam hoje em dia é de informação. E como você falou, a informação está ali. Não tem como dizer, eu não sei. Ela está ali, né? Todos, né, todos têm na sua palma da mão um celular. Hoje em dia todo mundo tem. Não tem jeito. Então não tem como você dizer, não, nunca ouvi falar nisso. A diferença é o quão eu me interessei por isso e deixei de assistir algo irrelevante, né? Essa que é a diferença. E, assim, com o tempo, né, Jefferson, eu acho muito bacana o teu podcast, porque você traz, né, e o médico, ele vai se destravando com isso, ele vai se desbloqueando, né, com essa coisa, o bate-papo, e entender que é um bate-papo. Ninguém quer, meu nome é doutor José Riqueiro, blá, 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 blá. E o Medicaid, cara, né, que a gente tá querendo falar para o nosso público, a nossa audiência, e você tá achando que você tá falando com outro colega, né?
e acaba que você não está informando, Sim. né? Então, a gente também... eu acho que o futuro é ter uma grande formação de posicionamento médico para que essa informação ela chegue redonda. Sim. Não precisa ser muito formal. Como você pode ser divertido sem perder sua credibilidade, né? Como que você pode ser atrativo sem você ser chato, sem ser aquela coisa de, meu Deus do céu, são 3 horas para escutar esse cara e eu não sei se eu vou entender direito, né? Então, eu acho que o futuro é uma grande formação de médicos digitais que vão fazer com que a informação chegue redonda. Não é, com certeza. Meninos, vamos lá, estamos acabando o nosso podcast. E eu queria que vocês dessem as redes sociais de vocês. Alex, qual a sua rede social? Onde é que as pessoas te encontram para ouvir você falando, ouvir você trazendo lives e trazendo informações para toda a população? O Instagram é @Dr. Alex Mark, M-A-R-K, _, então, underline no final. Ah, legal. Já tinha um Alex Mark lá, cara. E o site de vocês? O site é... É o @reposição hormonal Manaus. Ah, legal. www.reposiçãohormonalmanaus.com.br. Sem acento, né? Sem nada. Nada. Sina, sua rede social, por favor. @doutora Sinamor. Tudo não é DR. Doutora Sinamor. Doutora escrita mesmo. E temos também, além do espaço físico, né, que é o site grande da clínica, nós temos o atendimento 100% online, Legal. que é o www.reposiçãohormonalbrasil.com.br. Putz, que legal, cara. Meninos, cara, eu grato demais. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu sei que a gente demorou, foram 9 meses, mas o bebê nasceu bonito. Nasceu lindo. 3,5 kg de parto normal, sem episiotomia. Traduzindo. E eu queria falar para vocês que não é porque a gente está aqui, mas, cara, a paixão e o respeito que eu tenho para vocês, que eu tenho com vocês por entender tudo que vocês fazem para os pacientes de vocês. Cara, é uma coisa linda. Muito obrigado por vocês terem aqui, tá? A gente que agradece a oportunidade de estar no JeffCast, hein? Obrigado pelo convite. Que lindo. Obrigada, Jeff. Pessoal, um grande abraço para você. Até o próximo Jeff Podcast. Vai lá, conheçam mais o trabalho deles. Aproveitem também para se inscreverem no canal mais uma vez, por favor. Paz. Se você tem amigos, tem casais que estão naquela... para quem tá morno para baixo, meu amigo, pede para assistir esse podcast aqui. Fala assim, não fala muita coisa não. Só manda o link e manda a pessoa jogar para frente. Você tem que botar aquela cena preto e branco. Seus problemas acabaram. Inscreva-se no JeffCast aqui embaixo. Ó, só aperta o sininho. E entra aqui no podcast dele, maratona, que você vai sair outra pessoa, tenho certeza absoluta. Com certeza. Pessoal, beijo no coração. Tchau, tchau. Até o próximo Jeff Podcast.